Pronto, já está gravando. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu só repetir alguns avisos para o pessoal que está vendo a gravação conseguir acompanhar, tá? A prova já foi postada no Moodle no dia 1º de outubro e vocês têm até o dia 13 de outubro para me devolver a prova, tá certo? Como é que eu vou pedir que vocês façam essa devolução? É através do próprio Moodle, tá? Então, na hora que você abrir o ambiente, você vai ter aqui avisos, o aviso da aula de laboratório e aqui a prova, tá? Na hora que você clicar em prova, ele vai abrir o questionário, tá? Aqui, como eu já fiz a visualização da prova, já tem aqui continuar, tá? Mas você tem, na hora que você abrir a prova, ele vai mostrar as questões, e aqui, em todas as questões, eu coloquei esse espaço para que você me envie um arquivo, tá? Eu vou pedir que para cada questão que vocês resolverem, eu vou pedir, não precisa nem colocar nada, essa parte aqui pode deixar em branco, tá? Essa resolução aqui pode deixar em branco, mas eu vou pedir que vocês, para cada questão, faça a resolução à mão, tá? Dessa questão, numa folha em branco, de caneta, para ficar o mais legível possível, para facilitar a minha correção. Então, numa folha em branco, de caneta, você vai criar um PDF e vai jogar esse arquivo aqui, tá? O que eu quero corrigir são os arquivos que vocês vão me mandar. Não necessariamente você precisa escrever alguma coisa, tá? Até porque as nossas questões são cálculos, né, basicamente, então a parte escrita não me interessa muito, o que eu vou priorizar a correção são as resoluções da questão, tá? Então, por conta de qualidade de imagem, né, para facilitar a minha correção, eu peço que vocês façam de caneta em folha branca, tá? E aí, como você vai ter uma semana aí para fazer, faz de lápis à vontade, do jeito que você quiser, passa a limpo numa folha, tira uma foto, gera um PDF e manda para mim, tá certo? Que dessa forma... Ah, professor, vou ter que fazer isso 10 vezes para um PDF para cada questão? Sim, por favor, tá? Que tendo esse arquivo anexado no Moodle, eu já consigo corrigir pelo próprio Moodle e na hora que eu efetuar a correção, na hora que eu atribuir uma nota, você já consegue visualizar também pelo próprio ambiente, certo? Então, esse vai ser o procedimento que a gente vai ter de prova, tá? Alguma dúvida? Não, mas eu posso gerar um PDF com todas as questões juntas? Não dá um arquivo só? Por favor, não. Bote um PDF para cada questão, tá? E aí você vai anexar para aquela, que é o seguinte, ó, um outro detalhe que é importante. O sistema de questionário do Moodle, ele tem uma propriedade que é o embaralhamento de questões, ou seja, a questão 1 do Ricardo não é a questão 1 do Bruno, que não é a questão 1 do Lucas. Então, eu lancei 10 questões, o próprio sistema faz esse embaralhamento e libera para vocês esse número de 10 questões, tá? Mas a ordem vai ser diferente entre vocês, tá? Se você faz as 10 questões, tá? Se você faz um PDF só para as 10 questões, eu não vou saber qual é a tua primeira questão, porque ela é diferente dos demais alunos. Então, dessa forma, anexando um arquivo por questão, eu garanto que a resposta que você está me colocando corresponde àquele enunciado. Certo? Tem este detalhe a mais aí. Então, eu sei que dá trabalho, é chato ter que separar tudo, mas, por favor, tem que proceder assim. Um arquivo
por questão. Tá? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Ei, professor, Oi. você vai dar aula hoje ou vai dar uma forçazinha nas questões? Então, eu vou fazer uma revisão hoje para, na verdade, eu vou finalizar o assunto todo com leis de Kirchhoff, que é o assunto da aula de hoje, que serve como um método de resolução de circuitos elétricos, tá? Então, de certa forma, aplicando as leis de Kirchhoff, que eu aproveito e faço, né, nesses exercícios, eu faço uma revisão do que a gente viu no conteúdo todo até agora, eu meio que fecho todo o assunto de circuitos com essas duas leis de Kirchhoff, que é uma maneira bem simples, bem tranquila de resolver circuito elétrico. Quem viu a prova já viu que tem alguns circuitinhos ali para a gente brincar. E aí, nessa resolução, você pode fazer do jeito que você quiser. Pode aplicar a lei de Kirchhoff, pode fazer por lei de Ohm, aí fica a critério, tá certo? Tá certo, professor, Mas, obrigado. Lucas, tem algum assunto passado que tá pegando mais, que tem mais dúvida? Eu posso começar fazendo a revisão e depois eu complemento com o assunto de hoje. Tá com alguma dificuldade? Tem algum assunto que tá pegando mais? Como é que tá aí? Professor, sinceramente, tem umas questões que estão pegando aqui. Deixa eu só abrir aqui a prova, por favor. A prova não, né? Não, é alguns assuntos que coincidentemente caíram na prova. Certo, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou parar aqui a apresentação, deixa eu só rever a prova. Ei, professor, esse assunto que o Ou, senhor vai dar hoje ainda está na prova também, é? tá sim. Eita, professor, o senhor, assim, por acaso, o senhor não acha que o senhor deu uma dificultada para a gente, não? Olha, Porque, assim, a sua prova, deixa eu questionar aqui um pouquinho, né? A sua prova, ela é a única das nossas que tem 10 questões. Todos os outros professores, eles passaram menos questões. E, assim, é um prazo bom para fazer, 15 dias, é um prazo razoável. Só que, assim, é como eu questionei no professor de ontem, né? Todos os professores falam assim, que a gente tem tantos dias para fazer e tal. Só que essa semana, por exemplo, né, é a semana que era para a gente estar fazendo a prova. Mas a exato. gente continua tendo aula à noite.
Né? E assim, meu caso, eu trabalho o dia todo. Eu chego em casa às 6h30 da noite. Eu só chego em casa para assistir a aula. Aí, a hora que era para me estar fazendo a prova, eu estou assistindo a aula, com conteúdo que ainda vai cair nessa prova. Aí, Evilane, teve o fim de semana, né? deixa eu só te perguntar Aí uma são coisa. 5 provas. Oi. Deixa eu só te questionar uma coisa, rapidinho. Eu passei 10 questões porque foi recomendação da faculdade. A gente teve um treinamento há 2 semanas atrás, justamente ensinando a trabalhar com o Moodle, de como fazer o questionário, como era o estilo de prova. E se não me falha a memória, o padrão da faculdade são 10 questões. Por isso que eu coloquei essa quantidade. Pois é, professor, mas assim, sério mesmo, eu tenho 5 disciplinas, né? Das minhas 5 disciplinas, realmente a sua foi a única que teve 10 questões. Os outros professores deram uma facilitada, né, pra gente, porque tá complicado, assim, fazer em 2 fins de semana. Ainda bem que nesse próximo fim de semana tem a segunda-feira que é feriado, né, véspera do dia de entregar. Só que já é em cima do prazo de entregar. Então, para quem trabalha, para quem passa o dia todo ocupado e ainda tem que assistir aula à noite, tá complicado. Olha, como eu estou te falando, para mim isso é surpresa, porque eu achei que todo mundo ia fazer 10 questões, que era o padrão, pelo menos foi o que foi passado nesse treinamento, né? Então, agora tem um detalhe. O padrão realmente é como em sala de aula, realmente esse é o padrão, né? Mas pela situação, normalmente, né, todos, pela maioria, como a Evelyn comentou, fizeram 2, 3 questões. É o máximo que tem. Justamente para você ter uma facilidade em executar, né, a revisão e aprender também. Eu acho. Pois é, cara, mas a questão é que o nosso assunto, ele é muito diverso, né? Eu tenho uma quantidade muito grande de assuntos que já foram vistos. E aí fica, às vezes, é mais complexo, mais complicado, em uma questão você abranger vários assuntos. Bom, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que eu sinceramente, eu segui as recomendações que foram dadas no treinamento. Sinceramente, desculpa se eu pesei um pouquinho na prova, mas é porque foi o que foi me passado, tá? Agora, sim, com relação ao conteúdo propriamente dito, Evilane, até a aula passada, se bem que a aula passada foi no laboratório, tá? Então, até a semana retrasada, você já tem a base teórica completa para fazer a prova, certo? A aula de hoje, a gente pode interpretar como sendo uma nova maneira de resolução das questões, tá? E aí, eu queria aproveitar justamente e resolver alguns exercícios, aproveitando para tirar dúvidas, e aí eu já explicava essa outra maneira que a gente tem de resolver esse tipo de questão, entendeu? Inclusive, se você quiser, a gente pode de 2 maneiras distintas, só para explicar qual é a diferença, o que eu vou fazer hoje, certo? Então, bora fazer o seguinte, para que a gente não se alongue muito, vamos começar logo com o que eu quero mostrar, tá certo? Só ver aqui uma coisa, só apagar isso aqui. Pronto, bora lá, começar. Hoje eu vou falar sobre lei de Kirchhoff, depois eu disponibilizo os slides para vocês, é só para fazer só para dizer quem é esse cara, né? Mas vamos tratar logo do que é a sua lei. Vamos começar logo com o método, a maneira que Kirchhoff desenvolveu
para calcular, né, os elementos de um circuito elétrico. Bom, para a gente trabalhar com a lei de Kirchhoff, tem duas definições que são muito importantes para a gente no primeiro momento. O que é um nó e o que é o que ele chamou de nó e o que ele chamou de malha, tá? Eu vou ter um nó em um circuito elétrico como sendo um ponto onde eu vou ter a junção de 2 ou mais pedaços de fio, quando eu estou juntando 2 ou mais condutores. Então, o ponto A, aqui, ele vai funcionar como um nó. Se a gente for observar esse circuito elétrico, a gente vai ter a seguinte situação. Só para aqui, esse é o ponto que eu queria mostrar. Eu vou explicar a lei de Kirchhoff fazendo uma revisão do que a gente viu até agora. Tá certo? Nessa situação, eu tenho 2 geradores que estão delimitados aqui por esse sombreadozinho aqui, certo? Nessa situação, eu tenho esses 2 geradores, podem ser duas fontes, 2 pilhas, enfim, pode ser qualquer coisa desse tipo. Na hora que você tem um fio condutor e eu tenho um gerador que me gera, né, o nome já está dizendo, ele causa uma força eletromotriz, que é simbolizado pelo epsilon aqui no circuito, ele está me dizendo que esse gerador, ele possui um polo negativo e um polo positivo, assim como uma pilha, tá? Nessa situação, a gente pode atribuir um sentido convencional de corrente elétrica, dizendo que a corrente elétrica, ela sempre vai sair do negativo para o positivo dentro do gerador. Então, essa corrente, ela é fornecida ao meu circuito nesse sentido. Tanto é que se a gente fosse estudar eletricidade do ponto de vista bem mais avançado do que a gente está vendo agora, eu poderia, inclusive, definir corrente elétrica como sendo um vetor, porque eu estou atribuindo um sentido para essa corrente e a direção, lógico, é a direção do fio, tá? Então, a gente também poderia caracterizar a corrente elétrica como sendo um vetor. Mas só para a gente lembrar, essa corrente elétrica, ela vai ser a razão entre a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal em um determinado intervalo de tempo. Agora, relacionando essa corrente elétrica com os elementos do circuito, tá? Através da primeira lei de Ohm, eu tenho que a DDP, que é a diferença de potencial, ou então voltagem, no meu circuito, ela é função da resistência equivalente vezes a minha corrente elétrica. Então, desenhando essa corrente elétrica no circuito, né, a gente vai ter uma corrente que está saindo do gerador 1, e eu vou chamar ela de I1, e tem uma corrente que está saindo do gerador 2, que eu vou chamar de I2. Essas 2 correntes, quando chegarem nesse nó, eu vou ter a corrente I1, que vai percorrer esse condutor nesse sentido, e vou ter a corrente I2, que também está chegando no mesmo ponto, que é o ponto A. Nessa situação, quando eu juntar as 2 correntes no ponto A, eu tenho uma nova corrente I3. E uma das leis de Ohm, uma das leis de Kirchhoff, é determinar que o somatório de corrente é igual a 0. Seria dizer o seguinte, se eu pegar nesse pedaço de fio que eu estou desenhando aqui, se eu tiver uma corrente 1, uma corrente 2, essas 2 correntes, elas estão se somando para gerar uma corrente I3. Então, matematicamente, a gente pode atribuir que essa corrente 3, ela é dada pela soma
das correntes 1 e 2, tá? Um outro elemento do circuito definido por Kirchhoff é uma malha, tá? E você pode interpretar uma malha como sendo qualquer caminho fechado dentro de um circuito. Ou seja, eu posso partir de um ponto e retornar a esse mesmo ponto de várias maneiras diferentes, tá? Por exemplo, se eu pegar o ponto A, por exemplo, que é um nó, eu posso sair do ponto A e chegar novamente no ponto A de 3 maneiras diferentes, ou seja, esse circuito ele possui 3 malhas, tá? E a segunda lei de Kirchhoff determina que se eu estou em uma malha, se eu percorrer uma malha, a soma de todas as voltagens tem que ser igual a 0, tá? E aí, é importante, vou deixar aqui nesse slide, só para a gente verificar aqui o seguinte. Vamos desenhar de novo em cima do meu circuito. Se eu tenho uma corrente, né, vamos colocar aqui a corrente I1, que ela tem esse sentido aqui, o sentido anti-horário. Não, horário, né? A corrente I1 está aqui no meu sentido horário. Se eu saio do ponto A percorrendo o meu circuito no sentido contrário à corrente elétrica, a gente vai atribuir sinais negativos. Eu poderia dizer, por exemplo, que nesse resistor aqui, eu estaria, na hora que eu for resolver a minha equação, né, dizendo que o somatório de todas as voltagens sendo igual a 0, se eu estou no sentido contrário da corrente, eu vou atribuir esse valor como sendo negativo, por exemplo. Tá? Então, eu vou resolver os exercícios, né, mostrando como que a gente pode tratar essas leis de Kirchhoff, né, para a gente interpretar corretamente essas duas leis, a lei dos nós e a lei das malhas, tá? Então, a lei dos nós, ela me determina o seguinte, que o somatório de todas as correntes em um nó deve ser igual a 0, ou seja, se eu tenho duas correntes chegando no mesmo nó, a gente vai ter no final uma corrente que é a soma dessas duas correntes, certo? E aí, como eu estava mencionando, eu tenho uma convenção de sinais para determinar a força eletromotriz, e quando essa corrente passa por uma série de resistores, eu também tenho uma convenção de sinais que eu vou atribuir quando eu estiver ao longo dessa malha, quando eu estiver percorrendo esse elemento, tá certo? Então, se eu tenho, né, no meu circuito, a corrente elétrica produzida por um gerador saindo do polo negativo e indo para o polo positivo, aqui eu tenho o sentido convencional da corrente elétrica, tá? Então, eu vou atribuir que essa força eletromotriz, se eu percorri o meu elemento de circuito passando pelo gerador nesse sentido, né, acompanhando o sentido da corrente, eu vou atribuir que essa força eletromotriz, ela é positiva. Se eu estou passando pelo meu elemento, pelo meu gerador, no sentido contrário, ou seja, eu estou chegando nele pelo polo positivo, aqui eu vou atribuir que essa força eletromotriz, ela é negativa, né? Então, nesse sentido, a força eletromotriz é positiva, no sentido contrário, a força eletromotriz, ela é negativa. E eu também tenho uma convenção de sinais para um resistor, certo? Se eu estou no sentido da corrente elétrica, tá? Eu vou atribuir, né, se eu estou, aqui o meu percurso, né? Se o percurso está no mesmo sentido da corrente elétrica, eu vou atribuir
um sinal negativo, e se o percurso está no sentido contrário da corrente, eu vou atribuir esse sinal como sendo positivo, tá? Imagina só o seguinte, pessoal, vou desenhar aqui só um trecho do meu circuito, certo? Só para exemplificar o que eu estou comentando com vocês até agora. Imagina que eu tenho aqui um trecho de circuito elétrico, onde eu tenho um gerador e tenho aqui um resistor, certo? Se eu estou avaliando esse meu elemento, né? Vamos supor que eu estou saindo do ponto A e estou chegando no ponto B. De A para B, né, a gente pode imaginar a seguinte situação. Em relação ao gerador, que tem dois polos, assim como uma pilha, a pilha tem um polo negativo e aqui tem um polo positivo. Ela está me dando uma corrente elétrica que, no sentido convencional, ela é do negativo para o positivo, tá? Passando por... E essa corrente está passando por um resistor. A gente pode atribuir, né, igual que está aqui na imagem, eu posso atribuir também uma polaridade, também um positivo e um negativo, para o meu resistor, certo? De modo que eu posso atribuir que o lado que está mais próximo do positivo no resistor, eu vou dizer que é positivo, e o lado oposto, eu vou dizer, lógico, que ele é negativo. Agora, interpreta o seguinte. A segunda lei de Kirchhoff, ela me determina o somatório igual a zero das voltagens. Se essa bateria, ela me gera, né, me fornece uma força eletromotriz, isso implica que ela está dando uma diferença de potencial entre os pontos A e B. O resistor, de acordo com a lei de Ohm, ele serve para duas coisas. Ele serve para diminuir a corrente elétrica e ele também tem a propriedade de alterar a diferença de potencial. Ele consome, né, do ponto de vista de energia, o resistor ele serve para consumir energia. Então, você pode interpretar o seguinte, que a energia entre os dois pontos A e B, ela vai ser a energia fornecida pela bateria menos a energia dissipada pelo resistor, tá? Dessa forma, a gente teria qual é a energia contida entre os pontos A e B. Então, a minha bateria, o meu gerador, ele fornece energia elétrica, enquanto o resistor consome essa energia elétrica. Ele dissipa essa energia elétrica. Por isso que a gente vai atribuir esse sinal negativo quando você estiver percorrendo o circuito no sentido da corrente. Ok? Até aqui ficou claro? Tem alguma dúvida? Eu quero que isso aqui fique mais fácil de entender, mais tranquilo de entender, quando a gente passar para os exercícios. Posso ir em frente? Pode. Bora lá. Vamos pegar esse exercício aqui e trazer aqui para o programa que eu consigo riscar mais, ficar mais à vontade. E aí eu vou só fazer o seguinte. Eu vou já mostrar, vou já construir esse circuitozinho num programinha que eu vou começar logo por isso. Deixa eu explicar logo o que está acontecendo com o meu circuito. Deixa eu só mostrar logo para vocês uma simulaçãozinha de circuito elétrico.
Deixa eu só pegar aqui o navegador. Cadê isso aqui? Pronto. Quem quiser, pessoal, deixa eu colocar aqui logo o link no chat. Quem quiser ir acompanhando, pode ficar à vontade aí, tá? Esse aplicativozinho é um Javazinho, né? Desse site PHT, que tem um monte de simulações de física. E uma delas é circuito elétrico. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um exercício e eu quero primeiro simular o que está acontecendo no exercício, primeiro simular ele aqui, tá certo? Então, vamos só pegar aqui a figura e eu vou construir, o legal aqui é que eu posso, arrastando os meus elementos de circuito, eu posso construir o meu circuito elétrico da maneira que eu quero, tá? Então, vamos só repetir essa figura aqui rapidinho. Um resistor bem aqui em cima. Continuar aqui. Depois eu coloco um resistor aqui embaixo. Não, peraí. Não, solta. Não solta. Peraí. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou botar o resistor aqui. Vamos botar o fio. Então, vamos construindo o meu circuito elétrico da maneira que eu quero. E aí fica legal da gente fazer o mesmo circuito que está na questão, só para facilitar a minha interpretação, tá? Que eu vou já mostrar para vocês, comentar com vocês. Deixa eu só ver aqui os valores. 10 ohms. Então, o de cima, eu quero um de 20 ohms. Em cima eu tenho 20 ohms. E embaixo eu tenho 42 ohms. Ok. 42. Pronto. Aí eu fecho aqui o circuito. E eu tenho uma bateria aqui de quantos volts? 24 volts. 24. Pronto. Vamos fechar aqui esse circuito. Na hora que eu fechar o fio, vocês notam que tem corrente elétrica percorrendo esse circuito. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Aqui eu quero 24, para ficar igual à questão que eu vou resolver, tá certo? Na hora que vamos só abrir aqui um pouquinho. Na hora que o circuito está aberto, ou seja, eu não tenho uma malha formada nessa situação, o que a gente vai ter aqui, se eu tenho qualquer pedaço de fio que não está ligado fisicamente, o meu circuito ele é dito como aberto. Eu só tenho fluxo de elétrons, ou seja, eu só tenho corrente elétrica na hora que eu conectar esses fios e aí os elétrons começam a se movimentar, tá? Nota que na bateria, tá? Nessa bateria de 24 volts, nota que os elétrons estão indo da direita para a esquerda, certo? Porque o sentido real de corrente elétrica, ele é diferente do sentido convencional da corrente, tá? No sentido convencional, a corrente elétrica, ela vem do polo negativo para o polo positivo da minha bateria. Mas, depois que se estudou mais, né, e com os avanços na física, se descobriu que, na realidade, quem se move são os elétrons e eles têm o sentido de transmissão, de propagação, né, no sentido contrário ao sentido convencional da corrente, tá? Então, o legal dessa simulaçãozinha primeiro explicar qual é a diferença entre o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica, tá bom? Mas vamos resolver aqui a questão e eu volto já para esse problema
para a gente fazer as medições, tanto de corrente quanto de diferença de potencial, tá bom? Então, vamos ver aqui o seguinte. Vamos voltar para o enunciado da questão que a gente não viu ainda. Eu tenho um resistor de 42 ohms que está ligado em paralelo com um resistor de 20 ohms. E esse circuito todo, ele é conectado a uma fonte de tensão contínua de 24 ohms. Aqui, deixa eu só corrigir, para deixar já deixar corrigido na minha apresentação, que é 24,0, que é o que está mostrando lá na figura, tá? Nessa situação, qual vai ser a resistência equivalente, né? A resistência da ligação, ou seja, qual é a resistência equivalente, qual é a corrente total e qual é a corrente que passa em cada resistor. Bom, só para relembrar, se eu tenho uma ligação em paralelo, a resistência equivalente nessa situação vai ser resolvida por essa equação. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, essa resistência equivalente, né, o valor dessa resistência equivalente, aqui eu vou chamar, por simplificação, eu vou chamar R1 de 20 e R2 eu vou chamar de 42. Então, a minha resistência equivalente seria produto pela soma, seria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Dessa forma, substituindo os valores, a gente vai ter 42 vezes 20, tudo isso dividido por 42 mais 20. Então, nessa situação, essa resistência equivalente vai ter o valor de 42 vezes 20 dividido por 62. Aqui eu vou ter uma resistência equivalente de 13,54 ohms. Tá? Na letra B, eu quero saber o seguinte: qual é a corrente elétrica que passa por essa combinação em paralelo? Se eu, fazendo uma analogia, né, se eu calculo a corrente equivalente, na prática, o que eu estou fazendo é substituindo o meu circuito por um circuito que tem uma bateria de 4 volts e uma resistência equivalente que tem o valor que a gente achou de 13,5, tá? Encontrar a resistência equivalente é como se fosse, na prática, é como se fosse substituir o teu arranjo de resistores por um resistor apenas que tem o valor que a gente encontrou de resistência equivalente. Então, nessa situação, basta aplicar a lei de Ohm, que seria a diferença de potencial é igual à resistência vezes corrente. Então, 24 volts é igual a 13,54 vezes a corrente que passa pelo meu arranjo, né? Pela combinação de resistores. Então, se eu pegar agora e calcular aqui 24 volts dividido por 13,54, a gente vai ter nessa situação uma corrente de 1,77 amperes que estão passando por esse circuito. E aí eu quero saber agora qual é a corrente elétrica que passa por cada resistor. Bom, nessa situação, deixa eu só mover isso aqui. Nessa situação da letra C, a gente tem o seguinte. Só mover esse cara para cá, que aí eu pego esse pedaço aqui e faço... Aqui eu trabalho com minha letra C.
Pronto. Nessa situação, a gente tem o seguinte. Se eu chamar esse primeiro ponto aqui de A e esse segundo ponto de B, a diferença de potencial entre A e B é a mesma num circuito em paralelo, certo? Dessa forma, eu tenho duas correntes elétricas que estão passando entre os pontos A e B. Uma que está passando pelo resistor de 20 ohms, aqui eu vou chamar de corrente I1, que passa pelo resistor 1, e tenho uma corrente I2, que está passando pelo resistor 2, tá? Só para a gente exemplificar, eu estou usando o sentido convencional da corrente, né? A corrente total. Quando chegar nesse ponto B, né, eu teria uma corrente total chegando no ponto B. Essa corrente total, ela se divide em duas correntes que eu estou chamando de I2 e I1. Certo? A corrente que eu calculei aqui, né, estaria passando pelo circuito, está passando pela combinação, ó, a corrente total que está passando pela combinação é essa que está chegando no ponto B, tá? Então, essa aqui é a minha corrente total. Então, a gente tem que, da lei dos nós, eu tenho que a corrente total é igual à corrente 1 mais a corrente I2. Mas, eu posso ainda, né, sem mencionar ainda as leis de Kirchhoff, eu sei que a diferença de potencial entre os pontos A e B, ela é igual, aplicando a lei de Ohm, ela é igual a I1 R1, e isso também é igual a I2 R2, tá? Então, eu não posso atribuir a mesma diferença de potencial para calcular as correntes entre cada trecho desse circuito em paralelo. Ah, mas como é que eu sei qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Nesse caso específico, pessoal, essa diferença de potencial entre os pontos A e B é a mesma diferença de potencial fornecida pela bateria, tá? Então, VAB também é igual a 24 volts. E aí a gente pode, dessa forma, você pode imaginar o seguinte. Vamos mencionar aqui essas bolinhas cinza que a gente está vendo aqui, tá? Essa bola, primeiro aqui, seria um trecho tá ligado à parte positiva, tá? Então, num fio que não tem nenhum elemento, que não dissipa nenhuma energia, né, num fio ideal, a diferença de potencial, ela é a mesma. Então, se eu pegar esse ponto bem aqui, que eu estou avaliando, aqui eu tenho um fio que não tem elemento nenhum, então o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto, que é igual ao potencial nesse ponto, que é igual ao potencial no ponto B. Da mesma forma, se eu faço o caminho contrário até chegar no ponto A, da bateria até o ponto A, eu não tenho elemento nenhum. Então, eu não tenho nenhuma perda de energia. Então, o potencial no ponto A seria o potencial do polo negativo da bateria, enquanto o potencial do ponto B seria o polo positivo da minha bateria, certo? Então, dessa forma, né, avaliando o circuito e vendo que eu não tenho elementos entre esses polos, eu posso dizer que a diferença de potencial entre os pontos A e B é a mesma da bateria, certo? Então, dessa forma, se eu tiver para a corrente I1, eu posso calcular fazendo assim, VAB, que é 24 volts, dividido por R1, que são os... Estou fazendo literal ainda. Aqui é dividido por R1. Então, isso nada mais é do que 24 dividido por 20. Aqui eu vou ter
1,2 amperes. A corrente I2 vai ser 24 dividido por 42. E isso vai dar 0,57 amperes. Por quê? Porque a corrente I2 é menor do que a corrente I1. Justamente pela questão dos valores das resistências. Eu vou ter mais corrente elétrica num fio que apresentar uma resistência menor, tá? Imagina esses elétrons como se fosse um fluxo de água. Você vai ter mais água passando num cano mais largo, que apresenta menos resistência, certo? Então, só para chamar a atenção aqui para vocês, só para a gente verificar esses valores. Se eu somar as correntes I1 e I2, 1,2 com 0,57, a gente vai obter o valor da corrente total, porque isso está de acordo com a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, tá certo? Ah, professor, dá para resolver o mesmo problema por lei de Kirchhoff? Dá, tá? Dá. Querem fazer? Eu quero. Bora lá. Deixa eu só salvar aqui esse exemplo. Salvar com eletricidade. Pronto. Aqui eu estou na aula 7. Questão 1. Ó, só para mencionar, aqui eu estou usando lei de Ohm, tá? Essa aqui que a gente, deixa eu fazer de outra cor. Essa aqui é a lei de Ohm. E essa aqui também, tá? Então, estou aplicando a lei de Ohm nos dois casos, e aqui eu simplesmente encontrei quem é a minha resistência equivalente. Só que agora eu quero resolver esse mesmo problema através da lei de Kirchhoff. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. E aí eu vou mudar o slide. Pronto. Vou pegar aqui de novo. Caramba. Para descobrir, para aplicar a lei de Kirchhoff sobre esse problema, vamos trabalhar da seguinte forma. Primeiro eu vou escolher um ponto qualquer e eu vou percorrer esse circuito saindo de um ponto e chegando no mesmo ponto. Tá certo? E aí, pessoal, por simplicidade, o que eu vou procurar obter na minha lei de Kirchhoff é um sistema linear. Tá? Uma das maneiras que a gente pode usar para trabalhar nesse tipo de problema é a criação de um sistema linear, por exemplo. Tá? Então, eu tenho um conjunto de equações que vão me dar as respostas que eu preciso. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a delimitar algumas situações. Se eu quero sair de um ponto e retornar para esse mesmo ponto, eu vou primeiro escolher qual é o ponto que eu quero, tá? Então, eu vou chamar esse ponto bem aqui de ponto A. Nesse ponto A, eu tenho passando uma corrente total
que foi gerada pela minha bateria, uma bateria de 24 volts que gera uma certa corrente total. Na hora que essa corrente total chegar no ponto B, por exemplo, o que vai acontecer é que essa corrente ela vai ser dividida em duas correntes. Uma corrente I2, que passa pelo resistor R2, e uma corrente R1, que passa pelo resistor R1. De acordo com a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, né, a gente tem o ponto B como sendo, o ponto B é um nó, tá? O que está acontecendo é que essa corrente total, ela se divide e dá origem a duas correntes. Então, a corrente total é dada pelo somatório da corrente I1 mais a corrente I2, certo? E aí, nessa situação, eu posso percorrer, né? Agora, essa aqui é a lei dos nós, né? Eu estou avaliando o que está acontecendo com o nó, que é o ponto B. E eu posso criar outras duas equações, né? Eu posso ter mais duas equações para o meu sistema linear, percorrendo o meu circuito elétrico a partir do ponto A. Eu vou sair do ponto A e chegar novamente no ponto A. Só que eu posso, nesse circuito, fazer isso de duas maneiras distintas. Eu posso percorrer o meu circuito através de uma malha que eu vou chamar de malha 1, que é essa parte aqui de baixo, tá? Aqui eu tenho uma primeira malha que seria saindo do ponto A, percorrendo aqui embaixo e retornando ao ponto A, ou eu poderia, através de uma malha 2, eu poderia sair do ponto A, passar por aqui por cima e retornar novamente para o ponto A através de uma malha 2, ou seja, eu estou em um outro percurso e eu estou saindo de um ponto e chegando novamente no mesmo ponto, certo? Olhando para a malha 1, o que a gente pode obter? Né? Ou seja, percorrendo o circuito a partir desse trecho de dentro, né? Eu teria, a partir do ponto A, até chegar no ponto B, eu não tenho nenhum elemento. Então, como se nada acontecesse, poderia dizer, por exemplo, que o potencial do ponto A é igual ao potencial do ponto B, porque não tem nada entre os dois pontos. Eu estou passando por dentro do circuito R2 com uma corrente I2. Então, eu estou, olha aqui o meu percurso, ó. O meu percurso dentro do circuito está no mesmo sentido da corrente I2. Então, eu poderia aplicar o sinal negativo. Então, menos I2 R2 mais 24 volts, que seria a força eletromotriz. Opa, que é isso aqui? Desculpa. Seria a força eletromotriz da minha bateria. Tudo isso é igual a zero, porque a lei das malhas me diz que o somatório das diferenças de potencial, tudo isso tem que ser igual a zero. Então, a voltagem consumida pelo resistor R2 mais a voltagem fornecida pela bateria, tudo isso tem que ser zerado, né? Tem que ser igual a zero. Então, aqui eu tenho, né, que essa voltagem, essa força eletromotriz da bateria é igual aos 24 volts, e tenho uma outra equação que a gente pode atribuir também, que seria a equação da malha da malha 2, tá?
Então, na malha 2, a gente vai fazer o mesmo percurso, só que passando lá por cima. Então, seria menos I2R1 mais a força eletromotriz, tudo isso seria igual a zero. Então, eu tenho 3 equações para resolver o meu sistema linear, tá? De modo que a gente pode, né, a depender do tipo de circuito, às vezes é mais fácil resolver por lei de Kirchhoff do que lei de Ohm. Um circuito mais simples como esse foi muito mais fácil resolver por lei de Ohm do que por lei de Kirchhoff, porque eu tenho nessa situação, eu vou precisar usar a lei de Ohm para poder calcular, porque aqui eu vou ficar com uma incógnita que eu não conheço, que é justamente a corrente total, tá? E, aplicando a lei de Ohm, nessa situação, que a gente teria é o seguinte, que a diferença de potencial fornecida pela bateria, que é a minha força eletromotriz, né? Isso aqui é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Então, eu tenho um conjunto de equações que vão me facilitar a resolver o meu problema, tá? E aí a gente pode resolver dessa forma. Uma vez que eu encontro essa resistência equivalente, que foi a mesma situação do exemplo passado, eu determino quem é a corrente total, que é igual a 1,77 amperes, porque essa minha resistência equivalente foi de 13,54 ohms, certo? E aí eu posso aplicar essa situação em cada uma das equações das malhas, né? Fazendo da seguinte forma: a corrente I1 pode ser calculado como sendo a corrente total menos a corrente I2. E aí eu vou fazer uma substituição de uma equação em outra equação para resolver o meu sistema linear. E aí a gente vai, lógico, vai chegar no mesmo resultado, tá? Aqui é só para dar uma visão geral de como seria a comparação entre resolver uma questão de duas maneiras diferentes. Mas eu quero mostrar para vocês que em um circuito um pouquinho mais complexo, a gente tem uma facilidade de resolver o meu problema por lei de Kirchhoff. Mas antes da gente mudar e passar para o próximo assunto, deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo aqui com o meu circuito. Né? Eu tenho movimento de corrente, no caso, corrente convencional, dentro do meu circuito elétrico, e eu quero, só para a gente mostrar na prática, eu quero comentar algumas coisas que eu disse lá para vocês. Ó. Se eu tenho aqui o meu voltímetro, né, está medindo a tensão entre 2 pontos. Se eu estou medindo a tensão entre um fio ideal, onde não tem nenhum elemento de circuito dentro desse espaço que eu estou medindo, não tem nenhum consumo de energia elétrica e a tensão é igual a zero. Agora, se entre esse intervalo eu coloco um outro elemento, nesse caso aqui a própria bateria, a minha tensão mostrada já vai ser a própria tensão da bateria. Então, por exemplo, se eu estou com o polo preto, que é o positivo, que é o negativo, está ligado aqui em um ponto, e o positivo, que é o vermelho, está ligado em outro, se eu, tanto faz, eu estar ligando aqui embaixo, quanto aqui em cima, e quanto lá no nó, onde os fios estão se dividindo, nas 3 situações a diferença de potencial é a mesma. Aqui, aqui, aqui e aqui. Porque esse ramo, né, que foi mostrado, né, esse pedaço daqui até aqui, não tem nada nele, tá? Então, é como se fosse o mesmo
o mesmo ponto, né? A gente fazendo a seguinte comparação. Agora, se eu ligo do mesmo modo, né? Se eu ligar um dos terminais do meu voltímetro bem aqui e o outro aqui no outro nó, também a gente vai ter uma diferença de potencial de 24 volts, porque não tem nada entre a bateria e esses pontos que eu quero avaliar, certo? E aí eu tenho que a mesma diferença de potencial, ela serve tanto para o resistor R2, que é o de 42 ohms, como também serve para o resistor R1, que é o resistor de 20 ohms. Em todas essas situações, aqui ou aqui, a gente tem a mesma DDP, a mesma voltagem, que é a voltagem fornecida pela bateria. Se eu mudar a voltagem da bateria, também muda a voltagem do voltímetro, né? O que está sendo mostrado pelo voltímetro. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é bem interessante, é o que está acontecendo com a velocidade dessas setas ao longo do meu percurso. Nota o seguinte, essa setinha, ela está representando a corrente elétrica, tá? Então, quanto mais rápido for essa setinha, maior vai ser a minha corrente elétrica, tá? Então, pelos cálculos, a gente encontrou que a corrente que passa pelo resistor de 42 é menor do que a corrente que passa pelo resistor de 20. Então, aqui, eu tenho uma corrente elétrica de 0,57 amperes passando pelo resistor de 42, enquanto eu tenho uma corrente de 1,2 amperes passando pelo resistor de 20. Por que que isso ocorre? Porque a corrente elétrica, né, o fluxo de elétrons, vai preferir o caminho de menor resistência. Então, é muito mais fácil eu movimentar elétrons por um resistor de resistência menor, tá? Então, eu tenho mais corrente passando por cima do que passando por baixo, e essas duas correntes de 1,2 e 0,57, elas se somam para dar uma corrente de 1,77, na hora que as duas correntes estão chegando nesse nó aqui, onde os dois fios estão se juntando. Ok? Turma, até aqui, tudo bem? Tá claro? Alguma dúvida? Eu fico com medo quando vocês ficam assim tão calados. Mas me diz aí. Tá ótimo, professor. Tá muito bom. Tranquilo, né? Vamos fazer mais um exercício. Que aí eu quero... Ah, só um outro detalhe. Nesses slides que eu já tinha feito no semestre passado, nesses slides eu já tenho todas as respostas, tá? Eu já tinha colocado, já tinha feito antes, mas eu quis fazer com vocês para simplesmente não pegar o resultado pronto. Então, se vocês quando vocês forem estudar, já está aqui as respostas dos exercícios, tá? Mas eu quero só fazer com vocês, que é para poder explicar cada parte, cada trecho, bem direitinho. Então, vamos lá. Mais outra questão. Essa aqui, vamos fazer só por aplicação da lei de Kirchhoff. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Já tem um circuito que ele já é bem mais complexo do que o circuito anterior, tá certo? E aí eu quero fazer a seguinte situação.
Para o circuito indicado na figura, ambos os instrumentos são ideais. Quais são os instrumentos? O voltímetro e um amperímetro. Tá? Os dois são ideais, ou seja, o voltímetro ele tem resistência infinita, enquanto o amperímetro tem resistência nula. Tá? Aqui o voltímetro ele vai medir a diferença de potencial e o amperímetro vai medir corrente elétrica. Tá? Então, nessa situação, se eu tenho uma bateria também ideal, né, uma bateria que me gera que possui uma resistência interna desprezível, ele está me dando a leitura do amperímetro e quer saber qual é a leitura do voltímetro e da força eletromotriz da bateria. Bora lá. Avaliar esse circuito bem mais complexo, né, do ponto de vista das leis de Kirchhoff, certo? Primeiro, vamos desenhar... Oi? Não está aparecendo a apresentação, você está mostrando alguma coisa? Tô sim. Para mim não está, não sei se só... Engraçado, tinha saído mesmo. Acho que eu botei aqui em interromper sem querer. Tá, eu já tinha pegue. Eu já tinha pegue mais uma questão, né, que tá lá no slide, e aí já tava só colocando aqui pra gente resolver, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho esse circuito e o que está sendo dito é o seguinte: tanto o voltímetro quanto o amperímetro são considerados ideais. A bateria tem resistência interna desprezível, ou seja, toda a energia que ela fornece é transformada em diferença de potencial, tá? Eu não tenho consumo de energia pela própria bateria. E ele diz que a leitura do amperímetro é de 1,25 amperes. Com a leitura do amperímetro, eu quero saber qual é a leitura do voltímetro e quero saber qual é a força eletromotriz dessa bateria. Tá? E aqui eu tenho um circuito um pouquinho mais complexo, onde eu vou trabalhar, né, nessa situação, eu vou trabalhar com a lei de Kirchhoff. Tá certo? É fácil da gente verificar o seguinte, pessoal. Quando for um circuito mais simples, que tiver poucos elementos, é melhor se utilizar da lei de Ohm. Quando for uma situação um pouquinho mais complexa como essa, é melhor se utilizar da lei de Kirchhoff, porque a gente consegue, com um sistema linear de equações, a gente consegue envolver todos os elementos do meu circuito, certo? Vamos só desenhar aqui o que está acontecendo, por exemplo, com a corrente elétrica gerada por essa bateria, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma corrente elétrica no sentido convencional que está passando por está saindo dessa bateria. Eu vou chamar essa corrente de total. Por quê? Porque essa corrente total, na hora que ela chegar no nó desenhado bem aqui, essa corrente vai se dividir em 3 partes, que eu vou chamar de I1, I2 e I3. A corrente I1 é a que passa pelo amperímetro, que tem o valor de 1,25 ampere. Certo? E aí, novamente, a corrente I1, I2 e I3 vão se somar aqui nesse primeiro nó, no ponto A. A corrente total está se dividindo em 3, e aqui no ponto B, a corrente total
quer dizer, as três correntes estão se somando para dar novamente a corrente total que vai passar pelo voltímetro, que vai passar pelo outro resistor de 35, que vai continuar o meu circuito, tá? Então, o primeiro ponto é a gente avaliar qual é o comportamento da corrente elétrica no meu circuito. Dessa forma, eu posso atribuir 3 malhas para essa minha situação, tá? Eu posso ter uma equação que seria a primeira equação, que seria eu percorrer o meu circuito, por exemplo, eu vou sair sempre do mesmo ponto e vou chegar no mesmo ponto, tá? Eu vou sair desse ponto, que eu vou chamar de X qualquer, eu já usei A e B, então eu vou sair de X e chegar em X. Mas posso fazer isso com 3 caminhos diferentes, passando pelo ramo de cima, do trecho em paralelo, passando pelo ramo do meio e passando pelo ramo de baixo do trecho em paralelo. O restante para a gente não vai ser importante, porque eu tenho a mesma corrente que está passando por 45, ela passa também por 35, certo? Então, saindo do ponto X, usando o meu percurso, né, fazendo o percurso no mesmo sentido da corrente elétrica, percurso, eu posso escrever 3 equações. A primeira equação seria menos 25 vezes I1 menos 45 I total menos 35 I total mais a força eletromotriz, tudo isso é igual a 0, ou seja, eu estou saindo desse ponto. Aqui eu vou desenhar, tá, pessoal? E depois eu só tiro a linha, só para a gente entender, para a figura não ficar tão bagunçada, tá? Eu estou saindo do ponto X, estou indo aqui por cima, estou fazendo esse primeiro percurso, certo? Pronto. Então, eu já tenho uma equação, e aqui a gente pode verificar o seguinte, eu posso colocar a corrente total em evidência, então, menos 25 I1, 45 com 35 dá menos 80 I total, mais a força eletromotriz, tudo isso é igual a 0, tá? Então, a gente tem uma situação onde eu posso já começar a relacionar essas correntes. A minha segunda equação seria realizar esse mesmo percurso passando pelo resistor do centro do circuito em paralelo. Então, menos 15 e 2. Depois que eu passo entre os pontos A e B, novamente eu vou passar pelo circuito, pelo resistor de 45 e pelo resistor de 35 com a corrente total, então isso também dá menos 80 vezes a corrente total, mais a força eletromotriz da bateria, tudo isso é igual a 0. E a minha terceira equação seria agora pelo ramo de baixo, tá? Pelo ramo de baixo, com a corrente I3, eu tenho menos 10 e 3, menos 15 e 3, menos 80 corrente total, mais força eletromotriz, tudo isso é igual a 0, então menos 25 e 3, letra feia, menos 25 e 3, menos 80 vezes a corrente total, mais a força eletromotriz, tudo isso é igual a 0, tá?
Agora, eu ainda posso atribuir, aplicando a lei dos nós, eu ainda posso atribuir uma quarta equação, que seria a corrente total é igual à soma das correntes I1 mais I2 mais I3. Então, eu tenho um sistema linear que ele possui 4 equações com 4 incógnitas, certo? Quais são as incógnitas? A corrente total e... Desculpa, 4 incógnitas. 4 incógnitas. As incógnitas são a corrente total, a corrente 2, a corrente 3 e a força eletromotriz. Porque a corrente 1 a gente já conhece, certo? E aqui, pessoal, nesse ponto, deixa de ser um problema de física e passa a ser um problema de matemática. Que agora eu tenho que resolver um sistema linear de equações. Tá certo? A gente pode começar, por exemplo, relacionar usando a primeira equação, né, já que eu tenho o valor, esse aqui é o valor da minha corrente I1, que é a leitura do amperímetro, eu posso começar a resolver o meu problema por ela, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, para eu ter espaço. E agora o que vai me faltar é espaço para resolver isso aqui, mas tudo bem. Utilizando a primeira equação, menos 25 que multiplica 1,25 menos 80 vezes a corrente total mais a força eletromotriz, tudo isso é igual a zero. Então, dessa forma, eu vou ter uma relação entre essas duas incógnitas. 25 vezes 1,25, então isso aqui vai dar menos 31, eu já vou, menos 31,25, isso aqui vai ser igual mais a força eletromotriz, tudo isso é igual a 80 vezes a corrente total. Tá? Então, agora eu já tenho uma equação que está relacionando a corrente a corrente total do circuito está relacionado com a diferença de potencial na bateria, tá? Que é a voltagem na bateria. E aí agora a gente pode, com essa relação, por exemplo, substituir... vamos ver aqui o que fica interessante da gente fazer? Vamos colocar esse valor para o outro lado. Então, eu tenho, nessa forma, já que eu tenho DDP em todas as equações, aqui eu tenho que a força eletromotriz da bateria é igual a 80 vezes a corrente total mais 31,25. Dessa forma, veja que interessante. Vamos pegar, por exemplo, agora, essa relação obtida na primeira equação e vamos substituir na segunda equação. Eu tenho menos 15 e 2, menos 80 e total, mais a força eletromotriz, que é 80 vezes e total, mais 31,25, tudo isso é igual a zero. Como eu falei, está faltando espaço. Deixa eu só organizar aqui, tá, pessoal? Só para tentar escrever um pouquinho menor, só para aproveitar aqui esse espaço que a gente tem. Então, vamos lá. Equação 2. Menos 15 e 2 mais 80 vezes a corrente total mais... Opa, aqui o primeiro sinal é negativo. Menos 80 a corrente total mais a força eletromotriz, que é da primeira equação, 80 vezes a corrente total mais 31,25,
tudo isso é igual a zero. Esse termo cancela com esse termo, então eu tenho que a corrente I2 é igual a 31,25 dividido por 15, que tem o valor de 31,25 dividido por 15. Essa corrente I2 tem um valor de 2,08 ampere, tá? Então, veja, através de uma relação obtida em uma malha, eu consigo achar o valor da corrente em outra malha, tá? Vamos aplicar agora a mesma situação para a corrente I3. Eu quero descobrir agora a corrente I3. Vamos ver se eu consigo fazer esse pedaço aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho menos 25 e 3 menos 80 mais 80, aqui vai cancelar, né? Como a gente já viu, no mesmo jeito, na segunda equação, vai acontecer com a terceira. Então, isso aqui vai ser mais 31,25, tudo isso é igual a zero. Então, a corrente I3, 31,25 dividido por 25. Então, a corrente I3, deixa eu ver aqui o valor. Ela tem um valor de 1,25 ampere. Certo? Nota o seguinte, olha aqui que interessante. A corrente I1 é igual à corrente I2, desculpa, a corrente I1 é igual à corrente I3. Né? Aqui em cima eu tenho 1,25 e embaixo eu tenho 1,25. Por quê? Porque as resistências são iguais. Essa resistência de 25 ohms é igual à resistência equivalente dos dois resistores em série, que somados também dá 25 ohms. Então, nessa situação, a corrente é a mesma, tá? Então, eu já tenho o valor de I1, tenho o valor de I2 e tenho o valor de I3. Com isso, eu consigo calcular a corrente total, que é 2,08 mais... Opa, aqui é 1,25 mais 2,08 mais 1,25. Essa corrente total, ela é igual... vezes 2 mais 2,08. Essa corrente total, ela é de 4,58 amperes. Tá? Então, eu preciso dessa corrente total para poder calcular a leitura do voltímetro. Porque é a corrente total que vai passar pelo resistor de 45 ohms. E aí, o voltímetro, aqui não tem jeito, tá, pessoal? Aqui eu tenho que calcular, pela lei de Ohm. A leitura do voltímetro é igual a resistência vezes essa corrente total, então essa diferença de potencial vai ser 45, que multiplica 4,58, então essa diferença de potencial, ela vai ser esse valor vezes 45, então lá eu vou ter 206,1 volts. Então essa aqui é a resposta da letra A que a gente obteve descobrindo qual é a corrente total que está passando pelo meu circuito. Certo? E aí, por fim, para descobrir agora a letra B, eu quero saber quem é a força eletromotriz da bateria, então eu posso pegar que essa força eletromotriz é 80 vezes a corrente total de 4,58 mais 31,25, a gente vai obter que essa força eletromotriz da bateria
é igual a 4,58 vezes 80 mais 31,25. Isso dá quase 400 volts, né? Dá 397,6 volts. Então, tá aqui a letra B, tá? Então, dessa forma, pessoal, é uma maneira da gente, através das leis de Kirchhoff, construir um conjunto de equações para me gerar um sistema linear, e a resolução do meu sistema linear vai me dar, geralmente vai me dar o que a questão está pedindo, né? Nesse caso, eu precisei da corrente total para determinar a leitura do voltímetro. Tá certo? Ficou claro aqui, pessoal? Eu sei que o desenho está um pouquinho bagunçado, tá? Mas é mania, né, de riscar muito. Deixa eu só salvar aqui. Questão 2. Francisco. O Francisco está perguntando o seguinte, ó. Em um exemplo como esse, poderíamos fazer uma resistência equivalente para diminuir a quantidade de resistores e facilitar os cálculos, fazendo um novo desenho para as malhas? Pode, pode. Mas a ideia, né, que quando você vai fazer a resistência equivalente, você está resolvendo o problema, de certo modo, você está resolvendo através da lei de Ohm, né, calculando as resistências equivalentes. Eu quis, de propósito, não calcular a resistência equivalente para mostrar como a gente pode obter o mesmo resultado através da lei de Kirchhoff, tá? Então, você está certíssimo. Se você achar mais fácil fazer dessa forma, fique à vontade. A lei de Kirchhoff, ela vem como uma maneira alternativa de resolver um problema de circuito. Lógico, tem situações em circuitos mais complexos, é mais fácil aplicar a lei de Kirchhoff do que a lei de Ohm, porque você não vai precisar calcular para cada sequência de resistor, você não vai precisar ficar calculando várias e várias resistências equivalentes, né? Basta você seguir o percurso que você quer, que está resolvido o seu problema, tá? Tranquilo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Bom, deixa eu parar aqui a gravação.